Show de bola. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui a revisão. Beleza? É isso aí. Primeira aula que a gente teve, se não me engano. Não foi a primeira aula aí. Acho que foi a primeira aula efetiva, né? Até lá o professor estava só introduzindo a matéria e tal. Beleza. Aqui eu só vou dar uma lida, ok? Que não é tão relevante, mas serve para a gente saber. Aqui são as normas parâmetros, né? Que a gente utiliza para poder efetivar as leis e criar novas leis, né? Parâmetros constitucionais, temos a Constituição Federal de 88, as emendas constitucionais e princípios implícitos. Eles são o nosso farol, né? A gente vai fazer determinadas leis baseado exclusivamente nos parâmetros constitucionais, né? Depois vem outros parâmetros, parâmetros convencionais, tratados internacionais que versem acerca de direitos humanos e forem aprovados da mesma forma que emenda, serão submetidos ao controle de convencionalidade. Controle de legalidade, se houver um tratado internacional, mas que não verse sobre direitos humanos, e nem tenha seu processo igual de emenda, será submetido ao controle de legalidade. Ok, controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade. Controle difuso, todo juiz pode negar a lei que afrontar a Constituição. O controle difuso nasceu nos Estados Unidos com Marshall. E o concentrado não é todo juiz que pode negar a lei que afrontar a Constituição, somente uma corte constitucional, um órgão constitucional. E o controle concentrado nasceu na Europa com o Kelsen, ok? Atualmente, o controle concentrado faz parte do STF. Atos do Executivo, ou seja, do Presidente da República, que não estão sujeitos à revisão judicial. Os atos de natureza política e os atos exclusivos do Executivo, como a nomeação de um ministro. Nas nomeações, né, do Presidente da República. Aula, dia 22/8, efeito das decisões. Temos o efeito inter partes e o efeito erga omnes. Efeito inter partes é o fato do juiz decidir e tal decisão só terá efeito entre eu e você, né? De modo que outro juiz ele pode definir sobre um caso igual ao meu, só que de maneira diferente, porque só vale entre as partes. Caso o juiz de Arthur Nogueira declare que itens do meu caso sejam inconstitucionais, seus efeitos serão ex nunc, isso é, a partir da data da sentença. Tá? Só que o juiz de Conchal, nem sei se lá tem fórum, ele pode decidir de forma diferente e tá tudo bem. Esse é o controle difuso de constitucionalidade, que é o inter partes, né? Agora temos o erga omnes, né? Efeito da decisão erga omnes. Um órgão constitucional profere um acórdão, por exemplo, o STF profere um acórdão e a decisão não terá só efeito entre eu e você, mas sobre todos. Exemplo, se o STF resolve uma briga entre eu e você, declarar que itens do meu caso sejam inconstitucionais, os efeitos do acordo do STF surtirão efeitos em todos brasileiros, e classificado em ex tunc, que significa que tudo que engloba antes e depois da sentença vai ser inconstitucional. Ou seja, claro que a gente vai aprofundar mais sobre isso na ADI e tal, só que é bom a gente entender que na interpartes o efeito da decisão é ex nunc, né? Ou seja, é inconstitucional a partir da sentença. No STF é ex tunc, ou seja, é inconstitucional desde quando a lei foi criada, não a partir da sentença, mas desde quando a lei foi criada, tá certo? É inconstitucional, ex tunc. Aqui é importante, eu achei importante anotar para vocês. Em 1824, monarquia, né, se havia conflito entre os três poderes, o poder moderador que resolvia. Daí surgiu a separação dos três poderes com Montesquieu, moderador era o imperador, se não me engano, né? E aí, para evitar que uma pessoa só decidisse, surgiu os três poderes. Em 1891, o Brasil adotou o controle difuso de constitucionalidade proveniente dos Estados Unidos. Só que como tudo era difuso, né, o Brasil adotou o difuso, só que como tudo era difuso, ninguém tinha uma referência clara. Então, em 64, surge o controle concentrado de constitucionalidade do Brasil. Então, tinha uma questão falando que sempre houve, né, controle concentrado no Brasil, não.
surgiu em 64 o concentrado e em 1891 o difuso. Em 88, nós temos a Constituição atual e o controle de constitucionalidade da Constituição Federal de 1988 é difuso e também concentrado, ou seja, híbrido, certo? O STF pode ser controle de constitucionalidade difuso e concentrado, tá bom? O STF é o Supremo, literalmente. Isso que é importante, tá? Não, ele não pode só exercer o concentrado, como eu anotei aqui em cima. Aqui eu fiz uma observação que ele pode tanto fazer difuso quanto concentrado. O que faz parte do controle concentrado? ADI, ADO, ADC, ADI, interventivo e ADPL. Ou seja, só esses aqui são exclusivos do STF, tá bom? Exclusivos do STF. Teoria da inconstitucionalidade. Princípios. Princípio da presunção de constitucionalidade. Toda lei é constitucional até que se prove o contrário. Tá certo? Toda e qualquer lei é constitucional até que se prove o contrário. O nome disso é presunção de constitucionalidade. Observação. Somente o presidente da República e o Poder Judiciário podem deixar de aplicar uma lei por entenderem que são inconstitucionais. O presidente é na questão do veto, tá certo? Estava tentando lembrar. O presidente na questão do veto. Se o presidente entender que aquilo é inconstitucional, ele pode vetar. E aí ele pode controlar, promover o controle de constitucionalidade através do veto. O judiciário também, na questão da ADI e tal. Tá bem? Espécies de inconstitucionalidade formal e material. Formal é a forma, né? Forma de fazer a lei. Se eu vou fazer uma lei que verse sobre tributos através de lei ordinária, mas deveria ser através de lei complementar, tá certo? Então, isso é um problema na forma de fazer a lei. Ela tinha que ser através de lei complementar, só que foi ordinária, então eu errei na forma de fazer. Ou se eu firo o processo legislativo para aprovar a emenda. Qual que é o processo legislativo? Tem que ter, se não me engano, é 2/3, né? Não é 2/3, não, é 60%, uma parada assim, em cada casa e tem que ser em 2 vezes, tal. Se eu fiz esse processo, também é uma inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material. Aqui não é a forma que está viciada, tá bom? Mas o conteúdo em si, que é inconstitucional, tá bom? Condutas de inconstitucionalidade, ação e omissão. Ação. Isso aqui é tranquilo, né? O Estado pode promover uma ação inconstitucional ao interpretar uma norma de maneira inconstitucional, certo? Agora, da omissão. Há algumas leis gerais que precisam de uma lei específica para ter vigência, como, por exemplo, a norma de eficácia contida e limitada, né? Caso essa lei não seja criada, vou colocar o português aqui, né? Importante. Daí a omissão. Um exemplo bom é o direito constitucional à greve, mas ela só será efetivada se tiver uma lei específica que fale a respeito dela. Então, essa é uma conduta de inconstitucionalidade por omissão. Momentos de inconstitucionalidade: originário e superveniente. Originário é que a lei, desde quando a lei foi criada, ela já era inconstitucional. Superveniente: se outra Constituição aparece, a anterior não será classificada como inconstitucional. Superveniente: calma aí, deixa eu explicar isso aqui. Superveniente: a lei ela pode ser inconstitucional desde a sua criação, ou ela pode ser inconstitucional depois da sua criação. Esse é o superveniente, tá certo? Daí eu fiz uma adendo, uma observação. Se outra Constituição aparece, Constituição Federal de 2022, a Constituição atual agora é de 1988,
não será classificado como inconstitucional superveniente. A Constituição Federal de 88, né, agora, ela será revogada ou recepcionada, beleza? Vamos seguindo aqui. Espécie de controle de constitucionalidade. A superveniente é o exemplo da ADI, tá? A ADI é exemplo para tudo. Tá certo? Espécie de controle de constitucionalidade. Quanto ao órgão, qual é o órgão que irá controlar a constitucionalidade das leis? Qual é o órgão? Se o órgão for político, quem vai controlar a constitucionalidade das leis será a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão que fica na Câmara dos Deputados. E o veto do presidente da República. Esse é o político. Administrativo, TCU e CNJ. Jurisdicional, qualquer juiz poderá fazer o controle de constitucionalidade. Beleza? Quanto ao momento preventivo, antes dela entrar em vigor, então antes dela entrar em vigor, ela passa pelo CCJ e passa também pelo veto ou a questão do presidente sancionar, certo? Ou repressivo, depois dela entrar em vigor. Esse pode ser executado tanto pelo órgão administrativo, TCU, tá? E CNJ, quanto pelo jurisdicional, certo? Quanto ao modo incidental ou difuso, principal barra abstrato, que é o concentrado. Então não confundam, tá? Se aparecer o nome desse aí, saiba se aparecer incidental, saiba que é difuso, decore. E se aparecer concentrado, saiba que é principal ou abstrato. Provavelmente o Igor, ele sempre gosta de colocar essa palavra abstrato na prova, então não esqueçam desse nome. Aula dia 29 de agosto. Coloquei aqui, ó, uma regra. Regra: o controle político de constitucionalidade é preventivo. Lembra, eu botei aqui que ele é preventivo, CCJ e veto. E o jurídico é repressivo. Depois ele entra em vigor. Tá certo? Em regra. Agora, eu coloquei aqui uma exceção. O controle político de constitucionalidade pode ser repressivo quando o Congresso Nacional rejeita a medida provisória do presidente da República, né, que significa em não converter a medida provisória em lei dentro do prazo de 60 dias, por entender que essa medida provisória do presidente da República, que ele fez, seja inconstitucional, ou quando o Congresso suspende uma lei delegada feita pelo presidente, pois ela passa dos limites, entenderam? Por que que ela é repressiva? Por que ela não é? Vamos voltar. Porque, ó, o, o político, em regra, ele é preventivo. Mas por que ele pode ser depois? Pode ser repressivo, na exceção. Nesses dois casos, se o presidente faz uma medida provisória, ela já entra em vigor, essa lei já é para ser feita. Só que o Congresso Nacional pode rejeitar essa MP, sei lá, sei lá não. O Congresso Nacional pode rejeitar essa MP e não converter ela em lei, porque a medida provisória ela tem eficácia durante 60 dias. Se em 60 dias não virar lei, é como se já tivesse o Congresso tivesse rejeitado. Então, essa é uma forma de você controlar a constitucionalidade depois. E essa constitucionalidade pode ser trabalhada pelo político. Não só na questão da medida provisória, mas, como eu falei, a lei delegada. O Congresso dá autonomia para o presidente fazer uma lei, o presidente faz, só que o Congresso vê que passa dos limites, ele vai lá e é, declara inconstitucional, tá? Mas, em regra, o controle político, ele é preventivo. Mas nesses dois casos que eu falei, ele é superveniente ou repressivo. E o controle jurídico? O controle jurídico de constitucionalidade pode ser preventivo, em regra ele é repressivo, quando um deputado federal entra com um mandado de segurança no STF com o intuito de impedir o curso de um projeto de lei, PL, ou emenda à Constituição, PEC, pois tais dispositivos legais afrontam a Constituição. Perceba que essa emenda constitucional ou lei nem se converteu em
emenda ou lei, propriamente dito, está no processo. Mas o STF ele pode impedir que essa PEC ou esse PL possa tomar proporções maiores. Então, isso é um controle jurídico e repressivo. Só que, nesse caso, é preventivo. Síntese: o Congresso Nacional está fazendo uma lei que seja constitucional, daí o parlamentar vê isso acontecer, e aí, antes desse projeto de lei virar lei, o parlamentar corre até o STF, para que o tribunal barre a tramitação de tal lei. Observação: toda e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode questionar a constitucionalidade de alguma lei, de modo que possa tramitar até o STF, desde que o PGR faça o meio de campo, tá bom? A gente vai chegar lá. Um minuto. Tá. Nossa, aqui eu coloquei uma letra pequenininha, hein? Deixa eu aumentar isso aqui. Artigo 97 da Constituição Federal de 88. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Traduzindo, vamos traduzir o artigo 97, é importante. Um desembargador, ele não pode declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ele deve ir para o plenário ou órgão especial, caso o tribunal tenha muitos magistrados. Por exemplo, TJ tem mais de 320 desembargadores, então não tem para plenário 300 pessoas. Então, vai para esse órgão especial. O relator do caso vai ouvir o Ministério Público e as partes. Se houver acolhimento, tá? A questão vai para o plenário ou para o órgão especial decidir. Esse órgão especial, né, como o TJSP, que tem mais de 300 desembargadores, é composto por 25 magistrados mais experientes. Eles vão fazer parte do plenário. Após o plenário decidir, o caso volta para a Câmara, composta pelos 3 desembargadores, e a Câmara tomará uma decisão baseada no julgamento do plenário ou órgão especial. É isso que o artigo 97 está dizendo. Só corrigir aqui, porque eu coloquei o desembargador, corri barra relator, né? Bom, que eu vou falando e aí eu vou corrigir. Agora, vamos para ADI. Aula dia 5 do 9, ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM, tá certo? Qual que é o objetivo da ADIM? Qual que é o objetivo? Não, qual que é o objeto da ADI? O que que ela vai... Qual que é a presa? Né? Qual que é a presa da onça? A zebra. E qual que é a presa da ADI? Emenda constitucional, lei federal, lei estadual, atos normativos, medidas provisórias e os carambas, que é denominado como etc. O que que não faz parte da presa da onça? É, fruta, né? Essas coisas. Então, qual que não é o objeto da ADI? Qual que não é a presa da ADI? Constituição Federal de 88, não é? Portaria, decreto, leis antes da Constituição, leis revogadas, leis declaradas inconstitucionais, medidas provisórias revogadas pelo Congresso e os carambas, denominado como etc. Quem tem competência para julgar a DI? O Supremo Tribunal Federal e o TJ. Só que, nesse caso do TJ, vai depender da Constituição Estadual. Beleza? Não, não, na verdade, não. Estou confundindo. Esquece que eu falei. É o Supremo Tribunal Federal e o TJ. O que significa a medida provisória? Vou explicar aqui. Ó.
O presidente da República pode fazer uma medida provisória que terá força de lei. Tal medida precisa cumprir os requisitos pré-estabelecidos na Constituição Federal de 88, e se ela for aprovada pelo Congresso no prazo de 60 dias, ela vira lei oficialmente, uma lei ordinária. Até a aprovação dessa medida do presidente, até a aprovação da medida provisória, isso não será uma lei, será uma medida provisória. Entendeu? Sobre a ADIM. A ADIM pertence ao controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, apenas Corte Constitucional pode fazer. Mas há uma lista que versa sobre quem pode propor a ADI, artigo 103 da Constituição Federal de 1988. A. Presidente da República. B. A mesa do Senado Federal, que seria o quê? A diretoria, pai. Diretoria. A mesa da... Ai, meu Deus. A mesa das câmaras diretoras da diretoria, pai. Tá? A mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Federal, Distrito Federal. Mano, eu tô com... Governador do Estado, de Estado, poder. Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Partido Político, Confederação do Congresso Nacional e Confederação Sindical de Interclasse Nacional. Ó, aqui eu fiz um negócio para decorar, né? O presidente da República é governador, chefe do executivo. Decore, chefe do executivo. A mesa do Poder Legislativo não é senador ou deputado que pode propor a DI, mas a mesa, que significa a diretoria. OAB, não precisa decorar CF, OAB, o Conselho Federal da OAB. Mano, OAB, o Igor não vai passar um, tipo, Conselho Estadual, só para fazer uma pegadinha com você. Não, então grava só OAB. Partido político, não precisa gravar tudo isso aqui. Grava só partido político. Não, ele não vai fazer pegadinha com você sobre isso. Confederação de um sindicato ou entidade de classe como nacional. Importante, gente. Não é federação sindical. E a federação não pode propor ADI, só a confederação. Vinícius, qual a diferença de federação para confederação? Cara, não tenho a mínima ideia. Súmula vinculante. Se houver uma súmula vinculante e algum juiz for omisso quanto a tal súmula, a decisão desse juiz foi, é, que foi imperito será anulada. Porque súmula vinculante tem caráter obrigatório, né? Diferente da súmula que tem caráter apenas declaratório. A vinculante é obrigatória. Modificações que a ação direta de inconstitucionalidade pode sofrer. Quais são essas modificações? Vamos ver agora então. O Tribunal Constitucional, pode ser o STF ou o Tribunal de Justiça, são 12 estados, eles podem modificar ou restringir os efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade. Exemplo, o Conselho Federal da OAB pede para que o STF declare a inconstitucionalidade de uma decisão judicial. O STF declara essa decisão judicial inconstitucional. Caso o STF aprove o pedido, ao invés de tal ADI ter seus efeitos instantâneos, né, tipo, ó, pum, inconstitucional, terá seus efeitos após o trânsito em julgado. Esse é um dos exemplos, tá? Então, por exemplo, quando o STF faz uma ADI, essa lei automaticamente é declarada inconstitucional. Só que, para transitar em julgado, tem um certo período e tal. Então, o STF ele pode, em vez de fazer com que isso vire instantâneo, né? Tipo, ó, essa lei já vou declarar inconstitucional agora. Não. Espera o período até dar coisa julgada, que aí ela se torna inconstitucional. Esse é um exemplo de uma das alterações, modificações que uma lei é, pode sofrer quando ela é objeto de ADI. Ok, gente? Eu vou até essa aula aqui, que agora eu tenho um compromisso, tá? Mas vamos falar aqui do Senado Federal.
O Senado pode suspender a execução de uma lei ou ato normativo que o STF declarou inconstitucional. Tá? Porém, isso cabe apenas no controle difuso inter partes, ou seja, somente se a decisão judicial tiver efeito entre as partes do processo, pois se tal decisão tiver efeito sobre todo cidadão legal, o Senado não tem vez. Na realidade, o STF transforma de difuso para concentrado, justamente para o Senado ficar de fora. Então, se o STF, isso aqui é inconstitucional, o Senado pode suspender essa decisão do STF. Só que só pode suspender se for inter partes, se for arregamentos, não, o Senado não tem vez, e na realidade o STF faz isso, o Senado não tem vez mesmo, certo? Gente, então nós iremos continuar, tá? A aula no dia 14 de setembro. Não, a aula do dia 14 de setembro. Em breve. Aquele abraço. Espero que vocês tenham aprendido aí. Qualquer coisa, qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp, vocês têm aí tudo, né? A gente troca uma ideia. Hoje a aula foi solo, porque eu queria testar justamente essa questão aí de fazer uma aula sem pressão. E realmente eu me sinto muito melhor assim. Mas o lado ruim é a questão das dúvidas, né? Tirando a hora e tal. Mas é isso. A gente vai se falando aí no decorrer da vida. Aquele abraço, tamo junto. Até a próxima.